Há momentos em que você não sabe como orar, e isso dói de um jeito que quase ninguém entende. Porque por fora, você continua crendo, continua tentando, continua se aproximando de Deus como pode. Mas por dentro, sente que algo ficou sem voz. Antes, talvez as palavras saíam com mais facilidade. Antes você podia fechar os olhos e falar. Antes encontrava frases, lágrimas, gratidão, pedidos. Mas agora você se ajoelha e fica em branco. Abre a boca e só sai o Pai Nosso de memória. Uma oração aprendida, uma frase correta, mas longe do ponto exato, onde a alma está sangrando. Talvez você leve anos repetindo orações que já não sente, não porque seja falso, não porque não ame a Deus, não porque tenha perdido a fé por completo, mas porque o cansaço também alcança a oração. Há dores que, quando duram muito, começam a roubar a linguagem. Há esperas que te deixam sem frases. Há golpes que fazem com que até falar com Deus pareça difícil. E então você começa a cumprir com palavras, enquanto por dentro há uma parte de você que diz: Senhor, já não sei como te dizer isso outra vez. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você se ajoelha, junta as mãos, tenta organizar o coração e de repente só há silêncio. Não um silêncio tranquilo, mas um silêncio pesado. Como se a sua alma estivesse cheia, mas a sua boca estivesse trancada. E nesse momento, aparece a culpa. Você pensa que deveria orar melhor, que deveria ter mais força, que deveria sentir mais, que um verdadeiro crente não fica sem palavras diante de Deus. Mas escute isto com calma. Deus não está esperando uma oração perfeita para se aproximar de você. Deus não está esperando que você só é forte, organizado, espiritual ou seguro. Deus está esperando a sua verdade, não a versão maquiada da sua verdade, não a frase que soa bem. A sua verdade real, aquela que custa dizer, aquela que você não sabe acomodar, aquela que talvez você nem tenha aceitado diante de si mesmo. Há algo sagrado que acontece quando você deixa de engolir a dor em silêncio e começa a dar nome a ela diante de Deus. A dor não nomeada fica guardada dentro de você, como uma pedra escondida no peito. Mas a dor clamado fica guardado nas mãos do Pai. E as mãos do Pai não esmagam o que você entrega, elas sustentam. Recebem, cobrem, começam a curar. Por isso Davi escreveu em Salmo 142, 1 ao 2. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz pedi ao Senhor misericórdia. Diante dele expus a minha queixa, diante dele manifestei a minha angústia. Repare bem, Davi não escreveu, orei com eloquência. Não escreveu, apresentei uma oração bonita. Não escreveu, encontrei as palavras corretas para impressionar o céu. Escreveu, clamei. Escreveu, expus a minha queixa. Escreveu, manifestei a minha angústia. Ou seja, derramou. Não orou bonito, orou real. E talvez seja isso que você precisa hoje. Não outra oração correta, não outra frase emprestada, não outra maneira de soar forte, quando por dentro já não aguenta mais. Talvez o que você precisa é parar de explicar a Deus o que você acha que deveria sentir e começar a dizer o que realmente está acontecendo. Pai, estou cansado. Pai, tenho medo. Pai, não entendo. Pai, dói. Pai, não sei o que pedir. Uma única palavra honesta pode abrir uma porta que 100 frases fingidas não conseguiram mover. Salmo 62, 8 diz: Esperai nele em todo o tempo, ó povos. Derramai diante dele o vosso coração. Derramar não é organizar. Derramar não é decorar. Derramar não é esconder o que é escuro e mostrar apenas o que é aceitável. Derramar é despejar o que você carrega dentro. Como alguém que chega em casa, depois de carregar peso demais e finalmente deixa a mochila cair no chão. Como alguém que já não consegue segurar o copo sem que a mão trema.
Talvez você leve semanas, meses ou anos com essa sensação de que quando se ajoelha, não acontece nada. Talvez você precise acompanhar um filho, um esposo, uma mãe e já não sabe nem o que pedir. Talvez você abra a Bíblia e ela escorregue das suas mãos. Eu te entendo, e Deus te entende muito mais do que eu. Imagine que, no palácio mais vigiado do mundo, onde ninguém entra sem permissão, há um telefone escondido. Ele não aparece em nenhum diretório. Os visitantes não o conhecem. Só o rei o conhece, e só seus filhos têm o direito de ligar. Quando toca, ele não manda um assistente. Ele atende pessoalmente. Jeremias 33:3 não é o número público do céu. É a linha privada do Pai. E o código para fazê-lo tocar é uma palavra. Clama. Hoje não prepare um discurso. Diga a primeira palavra crua que vier, sem maquiar. Uma única palavra. Hoje, você não precisa saber orar para começar a clamar. Só precisa se atrever a abrir a boca. Mas antes de continuar, preciso te levar a um pátio. Um pátio onde um homem preso ouviu a maior promessa que Deus já fez a um ser humano cansado. No Hemero 2, o pátio onde nasceu esta promessa. Antes de ouvir a promessa, você precisa ver o lugar onde ela nasceu. Porque muitas vezes repetimos Jeremias 33:3 como se tivesse sido dito em uma manhã tranquila, com uma janela aberta, uma mesa organizada e um homem descansado, escrevendo em paz. Mas não foi assim. Essa promessa não nasceu em um templo cheio de música. Não nasceu no melhor momento emocional de um profeta. Nasceu em um pátio de prisão. Jerusalém estava cercada. A Babilônia apertava a cidade como uma mão de ferro. Do lado de fora havia guerra. Do lado de dentro havia fome. As conversas já não soavam como esperança, mas como medo. As pessoas ouviam rumores, passos, ameaças, choro. A cidade que deveria parecer segura estava desmoronando por dentro. E no meio dessa cena, Jeremias, o profeta de Deus, não estava livre caminhando pelas ruas. Estava preso por ordem do rei, no pátio da guarda, junto ao palácio. Ele passou anos falando, anos advertindo, anos dizendo o que ninguém queria ouvir. 40 anos de obediência e ainda assim termina preso. Pense nisso por um momento. Às vezes você acredita que obedecer a Deus sempre vai te colocar em lugares confortáveis. Mas a história de Jeremias mostra algo mais profundo. Há obediências que não abrem uma porta imediatamente. Às vezes te levam a um pátio onde só Deus pode te encontrar. Jeremias 33:1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jeremias pela segunda vez, estando ele ainda preso no pátio da prisão. Leia isso devagar dentro de você. Estando ele ainda preso. Não depois de sair, não quando tudo melhorou, não quando a Babilônia se retirou, não quando o rei pediu perdão, não quando as correntes caíram no chão. A palavra veio estando ele ainda preso. Porque talvez você também esteja em um pátio do qual não consegue sair, não tem grades visíveis, mas te prende. Pode ser uma dívida que não termina de ser paga, mesmo que você trabalhe e trabalhe. Pode ser uma doença que volta justo quando você pensou que já tinha acabado. Pode ser aquela tristeza profunda que sussurra pela manhã que não vale a pena se levantar. Pode ser um vício que você prometeu deixar 1000 vezes. E cada queda te faz sentir mais envergonhado. Pode ser um relacionamento quebrado, uma casa fria, um luto que ninguém entende, uma culpa que caminha com você, embora ninguém a veja. A prisão de Jeremias era de pedra. As prisões de hoje às vezes são mais silenciosas, mas doem igual, limitam igual, fazem você se sentir preso do mesmo jeito. E o mais difícil nem sempre é a parede, mas a sensação de que Deus só vai falar quando você conseguir sair daí. Mas escute isto. Deus não esperou Jeremias sair do pátio para falar com ele. Deus entrou com a sua voz no pátio.
Antes dessa promessa, Jeremias já havia dito em Jeremias 32:17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que seja difícil para ti. E depois o próprio Deus responde em Jeremias 32:27: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria algo difícil para mim? É como se Deus preparasse o coração de Jeremias antes de lhe dizer: Clama a mim e eu te responderei. Veja a cena completa. O profeta está preso, a cidade está caindo, o futuro parece quebrado, mas Deus lhe lembra que nada é difícil para ele. Ele não diz isso a um homem celebrando uma vitória. Diz a um homem preso. Não diz a alguém que tem tudo resolvido. Diz a alguém cercado por muros. As paredes detêm o corpo, mas não detêm o som. Uma porta fechada pode frear os seus passos, mas não pode frear o seu clamor. Uma dívida pode limitar suas compras, mas não pode limitar a sua voz. Uma cama de hospital pode sustentar o seu corpo cansado, mas não pode impedir que a sua alma diga: Pai, aqui estou. A prisão detém os seus pés, mas não a sua voz. E a voz de quem clama atravessa muros que a força não consegue romper. Por isso essa promessa é tão poderosa. Jeremias 33, 2-3 diz: Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou para estabelecer. Senhor é o seu nome. Clama a mim, e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. A maior promessa de resposta e revelação não foi dada em um auge espiritual. Foi dada a um preso. Então, se hoje você se sente preso, escute-me com o coração aberto. Deus não está falando com você apesar da sua prisão. Ele está falando com você a partir dela. O seu pátio não o assusta. O seu confinamento não o confunde. A sua pior estação não cancela a voz dele. Isaías 61:1 diz que ele veio proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Isso significa que Deus sabe encontrar filhos em lugares fechados. Faça uma pausa por dentro. 30 segundos. Pergunte a si mesmo, sem mentir, qual é o meu pátio da guarda hoje? Dê nome a ele, não para se render a ele, mas para apresentá-lo diante do Deus que ainda fala ali. Deus não fala com você na sua melhor versão. Ele fala com você no seu pior pátio. E a primeira palavra que Deus usa com o homem quebrado é a palavra mais subestimada de toda a Bíblia. Uma palavra que confundimos com outra. Número 3. A diferença entre rezar e clamar. Há uma diferença que pode parecer pequena. Rezar e clamar nem sempre são a mesma coisa. Rezar pode se tornar costume, em palavras que você aprendeu quando criança, em frases que você repete porque assim te ensinaram, porque assim se faz, porque assim soa correto. E não há nada de errado com uma oração aprendida quando nasce do coração. O problema aparece quando a sua boca fala, mas as suas entranhas continuam fechadas. Você sabe como isso se sente. Dizer palavras bonitas enquanto por dentro está em pedaços. Pedir abençoa minha casa, quando na verdade quer dizer: Senhor, não sei como sustentar esta família. Dizer ajuda-me neste dia, quando na verdade a sua alma está gritando: não aguento mais. Dizer obrigado por tudo, enquanto engole lágrimas que não tem coragem de confessar. E, pouco a pouco, sem perceber, você começa a rezar a partir da memória, não da verdade. Clamar é diferente. Clamar não nasce do costume. Nasce do lugar onde você já não consegue fingir. Vem das entranhas. Vem do medo que você não sabe explicar. Vem da necessidade que tem nome, endereço e peso. Clamar é quando você deixa de falar como acha que deveria falar e começa a falar como realmente está. Sem vestes, sem voz de templo, sem tentar demonstrar força diante de Deus. Porque quando você se queixa, muitas vezes fala com todos, menos com Deus. Conta para sua irmã,
conta para sua amiga, conta para sua própria mente repetidas vezes na madrugada. Repete a história, aumenta a dor, volta a tocar a ferida e no final termina mais cansado. A queixa faz você girar ao redor do problema. O clamor coloca você diante do Pai. A queixa envenena quando fica girando sem chegar ao céu. O clamor liberta porque pega essa mesma angústia e a coloca no único lugar onde pode ser transformada. A queixa contagia desânimo. O clamor convoca o céu. Não porque as suas palavras obrigam a Deus, mas porque a sua honestidade abre a porta que o seu orgulho, o seu medo e o seu silêncio mantinham fechada. Davi conhecia essa diferença. Em Salmo 18:6 disse: "Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Ele ouviu a minha voz desde o seu templo e o meu clamor chegou diante dele aos seus ouvidos." Leia isso outra vez dentro de você. Davi não disse simplesmente, "Uei." Disse, "na minha angústia." Ou seja, não falou a partir de uma sala tranquila. Falou a partir do aperto da alma. Não disse palavras leves. Clamou e depois disse algo precioso. "O meu clamor chegou diante dele aos seus ouvidos." Chegou. É isso que você precisa ouvir hoje. O seu clamor chega, mesmo que você sinta que ele bate no teto, mesmo que você pense que ninguém escuta, mesmo que a sua voz saia quebrada, desajeitada, misturada com choro. Há orações que ficam na superfície porque nunca descem ao lugar verdadeiro. Mas o clamor atravessa o cansaço, atravessa a vergonha, atravessa a noite. Atravessa até essa sensação de distância que fez você pensar que Deus está longe. Salmo 34:17 confirma: "Clamam os justos e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias." Não diz, "Os justos sempre sabem se expressar." Não diz, "Os justos sempre oram com calma." Diz, "Clamam." Porque há momentos em que a fé não soa elegante. Soa como alguém batendo a porta com as últimas forças que lhe restam. Há portas na sua vida que parecem fechadas por fora, mas o ferrolho está por dentro. Você já empurrou com planos, com conselhos, com distrações, com longos silêncios. Já tentou abri-las sendo forte, aguentando mais, dizendo não é nada. Mas talvez o ferrolho não se mova porque não está esperando a sua força. Está esperando a sua voz. No dia em que você clamar, vai descobrir que Deus estava do outro lado, não como um estranho que chegou tarde, mas como um pai que esteve perto o tempo todo, esperando que você deixasse de defender a sua dor em silêncio. Hoje mude a direção da sua palavra, aquilo que você vem dizendo há semanas, à sua irmã, à sua amiga, à sua própria mente. Diga a Deus o que você repetiu no banho, o que pensou, dirigindo, o que chorou sem que ninguém visse, o que teve vergonha de escrever em uma mensagem. Leve ao Pai exatamente como está. Você verá como o que era veneno começa a se transformar em chuva. Não diga apenas, "Pai, olha a minha situação." Diga, "Pai, é isto que está acontecendo. Isto é o que eu sinto. Isto é o que eu preciso. Isto é o que não sei como resolver. Isto é o que está me quebrando por dentro." Concreto, direto. Deus não precisa que você enfeite a ferida para poder tocá-la. E quando fizer isso, lembre-se de Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Há uma resposta santa quando você deixa de se esconder. Você se aproxima com uma voz quebrada, e Ele se aproxima com presença. Você se aproxima com angústia, e Ele se aproxima com misericórdia. Você se aproxima com verdade, e Ele se aproxima sem rejeitar você. Você reza com a cabeça. Você clama com as entranhas. E Deus responde às entranhas. Mas por que esse versículo se tornou frase de caderno e não experiência de vida? Porque o mundo cristão esqueceu algo. Número 4. A oração que o mundo cristão esqueceu. Aprendemos a celebrar bem. Sabemos levantar as mãos quando tudo vai bem. Sabemos cantar quando a resposta chega.
Sabemos dizer, glória a Deus, quando a porta se abre, quando o diagnóstico melhora, quando o filho volta, quando a provisão aparece. E isso é lindo. Não estou tirando o valor do louvor. Mas há algo que o mundo cristão foi esquecendo pouco a pouco. Também precisamos aprender a chorar bem diante de Deus. Porque há lágrimas que não são falta de fé. Há lágrimas que são oração. Há gemidos que não são rebéldia. Há perguntas que não são desprezo a Deus, mas dor buscando o seu rosto. E talvez te ensinaram que um bom crente sempre sorri, sempre responde, tudo bem. Sempre tem uma frase positiva pronta. Sempre esconde a ferida para não incomodar ninguém. Mas quando você lê a Bíblia com honestidade, descobre outra coisa. Deus não encobriu o lamento. Deus o deixou escrito. O Salmo 13 começa com uma pergunta que muitos não se atrevem a dizer em voz alta. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Isso está na Bíblia. Não na boca de alguém que abandonou Deus, mas na boca de alguém que o busca a partir da dor. Davi não escondeu a sua angústia atrás de um sorriso religioso. Ele a colocou diante do Senhor. Perguntou, chorou, esperou. E desse lugar voltou a confiar. Talvez esse seja o poço que você precisa recuperar. Porque há uma rendição barulhenta, a de quem abandona a fé, a de quem diz já não creio e se afasta. Mas há outra rendição muito mais silenciosa e por isso mais perigosa. A de quem continua indo ao culto, continua cantando, continua dizendo amém, continua cumprimentando com um sorriso. Mas já não clama, já não pede nada a Deus com o coração, já não espera nada com a alma desperta. Por fora, continua presente, mas por dentro decidiu que não vale a pena pedir outra vez. E se você está aí hoje, escute-me com ternura, não com culpa. O momento em que você deixou de clamar foi o momento em que começou a se apagar. Não porque Deus tenha ido embora, não porque o ouvido dele tenha se fechado, não porque o seu caso seja difícil demais, mas porque o seu coração, cansado de esperar, começou a se proteger da dor deixando de pedir. Você disse a si mesmo, melhor já não espero, assim não me decepciono. Você disse, melhor já não falo disso, assim não dói tanto. Você disse, melhor só continuar cumprindo. Mas cumprir sem clamar pode transformar a fé em uma casa com as luzes acesas e ninguém morando dentro. Joel 2,32 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, não diz quem tem tudo em ordem, não diz quem nunca duvidou, não diz quem sorri sempre, diz todo aquele que invoca. O céu não abriu esse convite apenas para os fortes, mas para os que ainda se atrevem a chamar. Romanos 10,13 repete com a mesma força, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja a palavra que se repete, invocar, chamar, clamar. Abrir a boca a partir da necessidade. Deus não está procurando uma atuação espiritual, está procurando um coração que volte a falar com Ele de verdade. No deserto, há poços antigos cobertos de areia. À primeira vista, parecem terra seca. Você caminha sobre eles e pensa que ali não resta nada. Mas a água continua lá embaixo. Os inimigos puderam tapar a boca do poço, puderam lançar areia por cima, puderam apagar o sinal da superfície, mas não puderam secar a fonte. E algo parecido pode acontecer com a sua vida espiritual. Você olha para dentro de si e diz, estou seco, já não sinto, já não oro como antes, já não me comovo. Mas talvez a fonte não tenha acabado. Talvez esteja apenas coberta por decepções, coberta por cansaço, coberta por orações que não receberam a resposta que você esperava, coberta por anos suportando em silêncio. O clamor é a pá que remove a areia. Cada vez que você volta a dizer a Deus a verdade, ainda que com voz fraca, está cavando. Cada vez que deixa de fingir e diz, Senhor, dói,
está retirando outra camada. Cada vez que abre o Salmo 13 e o lê como se fosse a sua própria oração, algo lá embaixo começa a se mover. Hoje você não precisa inventar palavras. Abra esse salmo em voz alta. Coloque o seu nome dentro. Coloque a sua situação dentro. Onde disser, até quando, diga o que você está esperando. Onde disser, olha, responde-me, diga exatamente o que você precisa. Que ele olhe. Se você tem vivido por um tempo cumprindo religiosamente, sem sentir nada, não está sozinho. E não é uma pessoa de fé ruim. Talvez apenas te ensinaram que chorar diante de Deus era falta de confiança. Mas a Bíblia ensina o contrário. O clamor sincero é uma das formas mais profundas de fé, porque só clama quem crê que alguém escuta. O Deus que ouviu a queixa de Jó não se assusta com o seu choro. E quando você recupera o clamor, descobre o que Deus prometeu dar a quem clama. Há uma promessa que a maioria conhece apenas pela metade. No Emero 5, a promessa da resposta. Há uma frase que talvez você já tenha lido muitas vezes, mas hoje preciso que a escute como se fosse a primeira vez. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Não diz, clama a mim, e eu verei se tenho tempo. Não diz, clama a mim, e eu considerarei o teu caso. Não diz, clama a mim, e se a tua oração soar suficientemente forte, talvez eu faça algo. Diz, eu te responderei. Essa é a parte que o seu cansaço precisa voltar a crer. Porque quando você passa muito tempo esperando, uma parte de você começa a negociar com a dúvida. Você já não pergunta com fé, pergunta com medo. Já não diz, Senhor, como vais responder? Diz, Senhor, ainda estás me ouvindo? E Deus, antes de falar de tempos, formas ou processos, te devolve a uma certeza, eu te responderei. Talvez a resposta não venha embrulhada como você imaginava. Talvez não chegue pela porta que você estava olhando. Talvez não soe como uma voz forte do céu, mas como uma paz pequena que aparece no meio de uma manhã difícil. Talvez não seja imediata, mas será fiel. Talvez não seja confortável, mas será perfeita. Porque Deus nunca promete responder para entreter a sua ansiedade, mas para formar a sua confiança. Salmo 50:15 diz, e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Veja a ordem. Primeiro você invoca, depois ele livra. Em seguida você glorifica. Não é ao contrário. Deus não te diz, primeiro se arrume, primeiro cante, primeiro sorria, primeiro mostre que está forte e depois venha. Não. Ele diz, invoca-me no dia da angústia, no dia escuro, no dia torto, no dia em que você não sabe o que fazer com a própria mente, no dia em que a casa parece pesada, em que o corpo está cansado, em que as contas não fecham, em que o coração parece não ter mais forças. Invoca-me ali. Há uma diferença enorme entre esperar em silêncio e esperar clamando. Quem espera em silêncio vai se apagando pouco a pouco. Por fora continua caminhando, trabalhando, cumprindo, mas por dentro uma lâmpada se apaga a cada semana. Em contrapartida, quem espera clamando permanece aceso. Não porque não doa, não porque tenha todas as respostas, não porque seja mais forte que os outros, mas porque cada clamor é como um fôlego para a alma. O clamor é o oxigênio do coração que se recusa a morrer antes de ver a fidelidade de Deus. E então vem Isaías 65:24, um versículo que quebra os seus esquemas. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei, antes que você clame. Enquanto ainda fala, Deus não está esperando você terminar a frase para te entender. Deus não precisa que você organize toda a sua dor para te receber. Antes de você encontrar as palavras, Ele já conhece o peso. Antes de você dizer Pai, Ele já viu a lágrima se formando. Antes de a sua boca conseguir explicar o que acontece com você, o ouvido dele já está inclinado para você.
Isso não significa que você sempre entenderá a resposta na hora. Significa que você nunca clama diante de um Deus distraído. Há involos que não se abrem com faca. Tem um selo especial, um selo que só se rompe com a voz exata do remetente. Você pode carregá-los por anos, pode olhá-los, pode se perguntar o que contém, pode até chorar sobre eles, mas não se abrem até que a voz correta pronuncie a palavra correta. Assim acontece com algumas respostas de Deus para a sua vida. Há cartas que levam o seu nome, há promessas que não se perderam. Há direção, consolo, provisão, sabedoria e saída, guardadas para você. Mas o selo diz: abrir quando clamar. Talvez você esteja há anos carregando uma carta fechada, sem saber o que ela diz. Hoje é o dia de romper o selo. Por isso, se você tem orado por algo há muito tempo e não viu resposta, hoje eu te peço com carinho, mude a pergunta. Deixe de perguntar. Ele me ouve? Deus já respondeu essa pergunta há milhares de anos. Comece a perguntar: como Ele vai me responder desta vez? Porque isso você ainda não sabe. Você não sabe se Ele responderá abrindo uma porta, fechando outra, levantando alguém ao seu favor, mudando o seu interior, tirando o seu medo, te dando paciência, mostrando uma saída ou te sustentando enquanto a tempestade passa. Mas isto você pode saber. Ele responde. Salmo 91:15 diz: Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Não diz apenas que responderá. Diz: estarei com ele. Isso significa que a resposta de Deus nem sempre começa mudando a situação. Às vezes, começa com a presença dele dentro da situação. Às vezes, a primeira resposta não é uma solução visível, mas uma companhia santa. Ele entra na angústia com você. Fica ali, respira com você. Te sustenta quando ninguém entende o quanto custou continuar de pé. Hoje, tome uma promessa específica pela qual você tem esperado. Uma só, não 10. Não uma lista interminável. Aquela que mais dói, aquela que você evita mencionar porque já esperou demais. E em voz alta, ainda que baixinho, diga: sei que já respondeste. Confio em como e quando o manifestarás. O seu clamor chega antes que você termine de dizê-lo. E hoje Deus sussurra: eu não me calei. Você deixou de ouvir. Mas a promessa não termina aí. Há uma segunda metade que quase ninguém prega e que vai quebrar o seu coração no melhor sentido. No Emero 6, a promessa da revelação. Jeremias 33:3 não termina quando Deus diz: eu te responderei. Há algo que muitas vezes deixamos passar, porque estamos tão desesperados por uma saída que não escutamos a segunda promessa. Deus diz: clama a mim, e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Leia devagar dentro de você, e te mostrarei. Há 2 verbos, 2 promessas. Primeiro, responderei. Segundo, mostrarei. E a maioria de nós fica na primeira. Queremos que Deus responda à oração, abra a porta, tire a dor, mude a situação, mova a pessoa, resolva o problema. E está bem pedir isso. O próprio Deus te convidou a clamar. Mas a promessa não diz apenas: te responderei. Diz também: te mostrarei. Isso significa que Deus não quer apenas te tirar de algo, quer te revelar algo no meio disso. Porque uma resposta pode resolver um problema, mas uma revelação transforma a pessoa. Uma resposta pode tirar um peso, mas uma revelação pode mudar a maneira como você caminha para sempre. Uma resposta pode abrir uma porta, mas uma revelação pode abrir os seus olhos. E às vezes você está pedindo apenas que a prisão se abra, enquanto Deus está trabalhando para que você entenda quem você é, quem Ele é, o que se quebrou dentro de você, o que estava te sustentando de forma falsa, qual medo estava te governando, qual voz você já não deve obedecer, qual promessa você tinha esquecido. Deus não quer apenas te abençoar,
quer te iluminar por dentro, não quer apenas te livrar da prisão. Quer te tornar sábio sobre por que você esteve nela, o que aprendeu ali, o que não voltará a entregar, o que não voltará a permitir, qual parte do seu coração precisava ser despertada no confinamento. Porque se Deus apenas te tirasse sem te ensinar, você poderia sair do pátio com as mesmas correntes por dentro. E o Pai não faz resgates incompletos. Daniel 2:22 diz: Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é Deus. Ele vê o que você não vê. Ele entende o que você não sabe organizar. Ele conhece as peças que faltam, as intenções ocultas, os caminhos fechados, as portas certas, os tempos que você ainda não consegue compreender. Onde você vê escuridão, ele não se confunde. Onde você vê um muro, ele vê um caminho. Onde você vê perda, ele pode estar revelando direção. Daniel clamou quando havia uma revelação impossível diante dele. Não tinha a resposta nas mãos. Não podia fabricar o mistério. Não podia adivinhar o que estava escondido. Mas buscou a Deus e Deus revelou o que nenhum homem podia mostrar. É isso que Jeremias 33:3 anuncia. Quando você clama, Deus não apenas intervém, Deus ensina. Não apenas toca a situação, toca o seu entendimento. E Amós 3:7 diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não é um pai que gosta de te deixar perdido. Deus não esconde por crueldade. Deus compartilha com quem se aproxima. Há coisas que não se recebem de longe. Há respostas que não se entendem na distração. Há segredos do coração de Deus que se abrem quando você para de correr, quando para de fingir, quando volta a dizer: Senhor, ensina-me o que ainda não vejo. E aqui há algo muito importante. Quando você declara uma promessa de Deus em voz alta, dia após dia, você não está convencendo a Deus. Deus não precisa ser persuadido para ser bom. Você não está forçando a mão dele como se ele fosse resistente a te amar. Você está permitindo que a palavra dele te reconstrua por dentro. Cada vez que você diz, tu me responderás e me mostrarás, a sua alma começa a sair da linguagem do abandono. Cada vez que você repete a promessa, uma parte de você deixa de obedecer ao medo. Cada vez que você volta à palavra, o interior que estava fragmentado começa a ganhar forma outra vez. Há mapas antigos escritos com suco de limão que parecem folhas em branco. Você os olha e diz, aqui não há nada. Vira, aproxima da luz, examina uma e outra vez e continuam parecendo vazios. Mas quando você os aproxima do fogo, algo acontece. A tinta escondida começa a aparecer. As rotas se desenham. Os caminhos que estavam invisíveis se tornam claros, não porque o mapa mudou, mas porque chegou o calor necessário para revelá-lo. A vontade de Deus para a sua vida muitas vezes é assim. Não se lê com lógica fria, não se descobre apenas olhando de longe. Revela-se no calor do clamor. O mapa sempre esteve ali, a tinta esperava a chama. E pode ser que o que hoje você chama de confusão seja uma folha que ainda não foi aproximada do fogo da presença de Deus. Se você tem orado por muito tempo apenas para que algo mude, hoje eu te convido a mudar a oração. Peça também que Ele te ensine. E às vezes, por um momento, peça só isso. Ensina-me, Senhor. Ensina-me o que ainda não vejo. Ensina-me o que estás formando em mim. Ensina-me qual porta estou forçando. Ensina-me qual ferida estou protegendo mais do que a minha fé. Ensina-me o que devo soltar, o que devo esperar, o que devo obedecer. Porque há ensinamentos que só se recebem na prisão. Há verdades que só se escutam quando o ruído se apaga. Há direções que só aparecem quando você já não pode confiar nos seus próprios mapas. E muitas vezes, quando Deus não muda a sua situação imediatamente, não é porque se esqueceu de você. É porque está mudando algo maior dentro de você. Esta semana, cada vez que você orar,
acrescente um segundo pedido. Não diga apenas, responde-me, Senhor. Diga também, e ensina-me, Senhor. Ensina-me o que ainda não vejo. Deus não quer apenas te abençoar, quer te iluminar por dentro. E aquilo que Ele vai te ensinar tem um nome que a maioria ouve e não entende o que realmente significa. Número 7. Coisas grandes e ocultas. O que significam de verdade? Quando Deus diz em Jeremias 33:3, te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces, você precisa parar um momento e se perguntar, o que são essas coisas grandes e ocultas? Porque muitas vezes reduzimos essa frase a uma espécie de caixa de desejos. Como se Deus estivesse dizendo, clama, e eu vou te mostrar como ter mais coisas, mais conforto, mais reconhecimento, mais portas externas. E sim, Deus pode abrir portas. Deus pode prover. Deus pode abençoar de maneiras visíveis. Mas essa promessa é muito mais profunda do que carros, casas, cargos ou aplausos. As coisas grandes e ocultas não são simplesmente coisas que impressionam por fora. São coisas que transformam por dentro. Jeremias ouviu essa promessa enquanto Jerusalém estava cercada. As muralhas da cidade estavam prestes a cair. Tudo que parecia seguro estava se rompendo. E justamente ali, Deus fala de coisas ocultas, de realidades guardadas, de segredos que não se abrem com força humana. É como se o Senhor estivesse dizendo, as muralhas de pedra podem cair pela guerra, mas as muralhas dos meus segredos só se abrem diante do clamor. Não diante do orgulho, não diante do controle, não diante da desesperação disfarçada de força, diante do clamor. E por isso, Jeremias 33:6 é tão importante, embora quase ninguém o pregue, junto com Jeremias 33:3. Deus diz, eis que lhes trarei saúde e cura. Eu os curarei e lhes revelarei abundância de paz e de verdade. Aí está. Isso é o grande, isso é o oculto. Cura, paz. Verdade, não apenas uma porta aberta do lado de fora, mas uma ferida fechada por dentro. Não apenas uma resposta que acalma o problema, mas uma paz que te sustenta mesmo quando o problema ainda não terminou. Não apenas informação para decidir, mas verdade para deixar de viver enganado pelo medo. Talvez você tenha passado anos pedindo a Deus apenas o que vê, a saúde que vê, o trabalho que vê, o relacionamento que vê, a conta que vê. E não está errado pedir isso. Deus é Pai, e ao Pai se fala de tudo. Mas há tesouros que você não sabia que precisava, porque estavam enterrados debaixo da sua prisão. Talvez você pedia para sair rápido, e Deus queria te dar cura. Talvez pedia que alguém voltasse, e Deus queria te dar verdade. Talvez pedia que a situação mudasse, e Deus queria te dar uma paz que já não dependesse dessa situação. Isaías 45:3 diz, e te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Leia por dentro. Deus não revela tesouros para alimentar a sua vaidade. Ele revela para que você saiba quem Ele é, para que você volte a reconhecer a sua mão, para que entenda que não é um acidente caminhando entre perdas, mas alguém chamado pelo nome. Há segredos muito guardados, que não são entregues para ostentar, mas para curar a maneira como você enxerga a sua história. E aqui você precisa distinguir duas coisas. O otimismo diz, acho que vai dar certo porque tudo parece favorável. A esperança bíblica diz, sei que Ele é bom, mesmo quando nada parece favorável. O otimismo depende do clima. A esperança depende do caráter de Deus. O otimismo se alegra quando vê sinais positivos. A esperança se sustenta quando ainda não vê nada, porque Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que Deus quer te dar muitas vezes não aparece na superfície. Há histórias de pessoas que venderam tudo, procurando tesouros longe,
E ao voltar, descobriram que o tesouro estava enterrado no quintal da própria casa. Assim pode acontecer com você. Você acha que a resposta está em outra cidade, em outro trabalho, em outra pessoa, em outra fase, em outra vida. Mas talvez exista algo enterrado exatamente debaixo deste lugar que você tanto quer abandonar, debaixo desta prisão, debaixo desta espera. E a pá se chama clamor. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, não apenas mais do que você pede, mais do que você entende. Isso significa que há respostas que hoje você nem saberia pedir, porque a sua visão ainda está limitada pela dor. Mas Deus enxerga mais longe. Ele sabe o que curar, o que revelar, o que ordenar, o que abrir, o que fechar, o que te mostrar e o que tirar dos seus olhos. Hoje acrescente 3 palavras à sua oração: cura, paz e verdade. Não peça apenas o que te falta por fora. Peça também o que Deus quer formar por dentro. Diga: Senhor, dá-me cura onde aprendi a funcionar ferido. Dá-me paz onde tenho vivido em guerra silenciosa. Dá-me verdade onde me acostumei a acreditar em mentiras sobre mim, sobre ti e sobre o meu futuro. Deus não se ofende quando você pede grande. Ele se entristece quando você pede tão pequeno que esquece o quão profundo. Ele quer tocar. E para entrar nessas coisas grandes, há um tipo de pessoa que ele procura e vai te surpreender. Quem é? Número 8. Quem clama não é o mais santo, é o mais sincero. Talvez uma das mentiras mais pesadas que você carregou seja esta: Deus vai me ouvir quando eu estiver melhor, quando eu orar mais bonito, quando tiver a vida mais organizada, quando parar de cair nas mesmas coisas, quando não tiver vergonha, quando puder me apresentar diante dele sem sentir que estou escondendo algo. E, pensando assim, você fica em silêncio. Não porque não precise de Deus, mas porque sente que não merece se aproximar. Mas quem clama nem sempre é o mais forte, nem sempre é o mais disciplinado, nem sempre é quem tem tudo sob controle. Muitas vezes, quem clama é simplesmente o mais sincero, aquele que já não consegue continuar atuando, aquele que se cansou de maquiar a alma, aquele que finalmente se atreve a dizer: Senhor, assim estou. Não como deveria estar, não como gostaria de estar. Assim estou. E isso pesa muito diante de Deus. Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Pare aí. Em verdade. Não diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam com palavras perfeitas. Não diz: de todos os que o invocam com uma vida impecável. Não diz: de todos os que chegam sem dúvidas, sem feridas, sem tropeços. Diz: de todos os que o invocam em verdade. Essa é a chave. Deus não está procurando uma versão polida de você. Está procurando a verdade do seu coração. Porque você pode dizer frases muito espirituais e não estar presente em nenhuma. Pode levantar as mãos e manter a alma escondida. Pode repetir uma oração correta e continuar evitando a conversa que realmente precisa ter com Deus. Mas quando você diz a verdade, mesmo que seja feia, mesmo que seja desajeitada, mesmo que saia entre lágrimas, algo se abre. Não porque a sua dor seja elegante, mas porque finalmente deixou de estar disfarçada. Davi entendia isso. Em Salmo 86:7 disse: no dia da minha angústia te invocarei, porque tu me respondes. Não disse: quando eu estiver limpo te invocarei. Não disse: quando já não tiver medo te invocarei. Não disse: quando puder explicar tudo sem me quebrar, te invocarei. Disse: no dia da minha angústia, no dia em que o peito pesa, no dia em que não entendo, no dia em que me sinto pequeno, no dia em que não tenho resposta nem para mim mesmo. Esse dia também é dia de clamar. E talvez você tenha guardado os segredos de Deus,
não porque ele não os conheça, mas porque você tem vergonha de nomeá-los, algo que você fez, algo que deixou de fazer, uma dúvida que te assusta, uma oração que parece egoísta, uma necessidade que você acha que já pediu vezes demais, uma queda que prometeu não repetir. E então você se aproxima de Deus falando de tudo, menos disso. Como quem entra em uma casa com uma ferida aberta escondida debaixo da roupa e diz: não, está tudo bem, mas não está. A vergonha tem um segredo. Só consegue viver onde você não a nomeia. Por isso essa voz escura sussurra para você não dizer a Deus o que já está acontecendo. Diz: não fale disso, não mencione. Deus vai se cansar. Deus vai se decepcionar. Deus já não quer te ouvir. Mas essa voz mente. Deus já sabe. O que falta é você dizer, não para informá-lo, mas para parar de se esconder. Jeremias 27, 9, 12 ao 13 diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não diz de toda a sua perfeição, não diz de toda a sua santidade visível, diz de todo o vosso coração. E o seu coração pode estar quebrado, pode estar confuso, pode estar manchado de lágrimas, mas se vem inteiro, se vem sem máscara, se vem de verdade, Deus o recebe. Você está em um quarto escuro, sem saber onde estão as paredes. Anda tateando, tropeça em coisas que não vê, estende a mão buscando uma saída, mas tudo parece fechado. E de repente, por uma pequena fresta, entra uma única linha de luz. Não ilumina o quarto inteiro, não mostra cada canto, não responde todas as suas perguntas, mas mostra onde está a porta. Isso é o clamor honesto. Nem sempre traz clareza total no primeiro momento, mas mostra para onde caminhar. O restante, Deus abre. Por isso, Salmo 81:10 diz: abre a tua boca, e eu a encherei. Que lindo! Deus não pede que você chegue com tudo resolvido. Pede que abra a boca. Você abre com sinceridade, Ele enche com graça. Você abre com vergonha, Ele enche com misericórdia. Você abre com necessidade, Ele enche com presença. Hoje diga a Deus aquilo que mais te envergonha pedir, aquilo que você acha que não merece, aquilo que você tem calado porque parece tarde demais, repetido demais, quebrado demais. Diga, sem disfarce, sem frases emprestadas. Diga como sair. O Deus da Bíblia não te pede polido, te pede presente. Mas há um inimigo silencioso que te impede de clamar assim. Não é o diabo, não são as circunstâncias. É você mesmo. Número 9, a vergonha de pedir a mesma coisa outra vez. Há uma vergonha que quase ninguém confessa. Não é a vergonha de não crer. Não é a vergonha de ter caído. É a vergonha de pedir a mesma coisa outra vez. Essa sensação de se aproximar de Deus com a mesma necessidade, a mesma ferida, a mesma lista, a mesma pessoa, a mesma batalha, e pensar: Senhor, eu de novo com isso, como se a sua insistência incomodasse, como se a sua dor tivesse prazo de validade, como se o Pai olhasse do céu e dissesse: já ouvi demais sobre esse assunto. Mas isso não é Deus, isso é o seu cansaço falando. Há um ponto na vida do crente em que você deixa de pedir a mesma coisa, não porque Deus tenha dito não, mas porque você decidiu por dentro que já não vale a pena. Você não recebeu uma resposta clara, mas interpretou o silêncio como rejeição. Não ouviu um não, mas assumiu que insistir era inútil. E pouco a pouco, sem perceber, deixou de mencionar essa oração. Deixou de pedir pela cura da sua mãe. Deixou de pedir pela salvação do seu filho. Deixou de pedir pela restauração do seu casamento. Deixou de pedir por aquele milagre pessoal que tanto te envergonha. Precisar. E agora você se sente como se estivesse mendigando diante do pai. Mas um filho não mendiga quando fala com seu pai. Um filho pede,
Um filho volta. Um filho bate à porta outra vez. Um filho pode chorar com a mesma necessidade muitas noites seguidas. E o coração do pai não se endurece por repetição. Você se cansa de pedir. Deus não se cansa de te ouvir. Jesus sabia que esse cansaço chegaria. Por isso, Lucas 18:1 diz: Disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que palavras precisas, sempre e nunca desfalecer. Não disse, orem quando sentirem força. Não disse, orem enquanto parecer fácil. Não disse, orem até que a vergonha feche a boca de vocês. Disse sempre. E acrescentou, nunca desfalecer. Porque ele sabe que há orações que não se perdem por falta de fé, mas por esgotamento. Há pedidos que não são abandonados porque Deus falhou, mas porque o coração se cansou de esperar. E depois, em Lucas 11:9-10, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não é um convite frio, é uma insistência santa. Pedir, buscar, bater, voltar a pedir, voltar a buscar, voltar a bater. Como quem sabe que atrás da porta não há um estranho irritado, mas um pai bom que ouve até quando demora. Nem sempre recebe quem ora mais alto. Muitas vezes recebe quem ora por mais tempo. Não porque Deus precise ser convencido, mas porque a sua perseverança mantém vivo o lugar por onde a resposta vai entrar. Muitas orações são abandonadas justamente na véspera do milagre. Justamente quando você estava mais perto, decidiu que não funcionava. Justamente quando o céu estava agindo em silêncio, você pensou que nada se movia. Justamente quando a semente estava se rompendo debaixo da terra, você olhou a superfície e disse, aqui não há nada. Mas Abacuque 2:3 te abraça nessa espera e diz, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Se tardar, Deus não nega a espera. Deus não zomba do seu calendário. Deus sabe que para você já passou muito tempo. Mas também te diz, era, não porque seja fácil, mas porque a promessa não mente. Há um molho de chaves que abre todas as portas de um edifício. Não está com qualquer pessoa. Está com o responsável pela segurança. Você pode ter uma chave pequena para um quarto, outra para uma gaveta, outra para uma porta lateral. Mas há uma chave mestra que, quando entra, abre o que nenhuma chave comum consegue abrir. Quando Paulo e Silas clamaram à meia-noite em Filipos, Deus não lhes deu uma chave para fugir em silêncio. Abriu as portas da prisão, sacudiu os alicerces, quebrou correntes, tocou não só o confinamento deles, mas também o coração do carcereiro. Esse é o jeito de Deus. Quando Ele responde, às vezes não abre apenas a sua porta, abre lugares que você nem sabia que estavam fechados. Por isso hoje você precisa voltar. Se isso ressoa com você, dê um like nesta mensagem, não por costume, mas como um pequeno sinal de que o seu coração está dizendo, vou pedir outra vez. Porque hoje você não vai se desculpar por insistir. Hoje você não vai dizer, Senhor, perdoa-me por te incomodar com a mesma coisa. Não. Hoje você vai falar como filho. Vai pegar 3 coisas que deixou de pedir, 3 nomes, 3 feridas, 3 promessas, 3 impossíveis, e antes de dormir vai dizê-las em voz alta outra vez. Diga, Pai, volto a pedir por isto. Volto a bater nesta porta. Volto a colocar este peso nas tuas mãos. Não porque eu não confie, mas porque ainda creio que tu ouves. E quando a vergonha disser que já é demais, responda com 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. 3 palavras, o mandamento mais curto e um dos mais exigentes. Não deixe de falar, não deixe de bater, não deixe que o cansaço roube o som da sua fé.
Deus não se cansa de te ouvir. Quem se cansa de pedir é você. E quando você volta a pedir, descobre que a prisão em que está não tem a última palavra. Há outra prisão na Bíblia, onde algo extraordinário aconteceu à meia-noite. No Hemerudês, o que aconteceu em outra prisão à meia-noite. Há outra prisão que você precisa olhar antes de pensar que o seu confinamento é o fim. Não está em Jerusalém, mas em Filipos. Não tem Jeremias no pátio da guarda, mas Paulo e Silas no mais profundo de uma prisão. E não chegaram ali por fazer algo errado. Chegaram ali por obedecer a Deus. Foram espancados, feridos, humilhados. Presos e seus pés foram presos no tronco. Não podiam caminhar. Não podiam se acomodar bem. Não podiam sair. Não tinham controle sobre a porta, nem sobre os guardas, nem sobre a noite. E era meia-noite. Não era a hora confortável da oração. Não era aquele momento tranquilo em que tudo está em silêncio e o coração se sente inspirado. Era meia-noite. Essa hora em que o corpo dói mais, em que a mente exagera os medos, em que a escuridão parece ter mais autoridade do que a promessa. Você sabe o que é uma meia-noite da alma. Nem sempre acontece às 12. Às vezes, acontece às 3 da tarde, enquanto você continua trabalhando e ninguém sabe que por dentro você está quebrado. Às vezes acontece na sua cama, com o telefone na mão, rolando mensagens para não ouvir os próprios pensamentos. Às vezes acontece em uma sala de espera, em uma cozinha vazia, em um banheiro onde finalmente você pode chorar sem que ninguém veja. Atos 16, 25 ou 26 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. De repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram sacudidos. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Pare aí. O terremoto não veio quando eles saíram. Veio quando cantaram de dentro. A liberdade não apareceu depois que as correntes caíram. A liberdade começou quando, ainda acorrentados, decidiram que a sua voz não pertenceria à prisão. Seus pés estavam presos, mas a adoração não. Suas costas estavam feridas, mas a fé ainda tinha som. O lugar estava fechado, mas o céu não. E isso é muito forte, porque é a gente esperando a situação mudar para começar a adorar. Quando Deus me responder, eu canto. Quando eu for curado, volto a orar. Quando minha família mudar, levantarei as mãos. Quando sair desta prisão, acreditarei de novo. Mas a ordem bíblica muitas vezes é o contrário. Você adora na prisão e a prisão se move, não depois. Antes, Jeremias ouviu: clama a mim e eu te responderei. Paulo e Silas viveram isso com hinos nos lábios. O mesmo princípio atravessou os séculos. Uma voz levantada desde o confinamento pode tocar alicerces que as suas mãos não conseguem mover. As paredes detêm o corpo, mas não detêm o som. Por isso, Jeremias, preso, podia clamar. Por isso, Paulo, em correntes, podia cantar. Por isso você, ainda que não possa mudar agora a situação, ainda pode abrir a boca. A prisão prende os seus pés, mas não a sua voz. Pode limitar seus movimentos, mas não pode impedir que você diga: Senhor, aqui estou. Pode cansar o seu corpo, mas não pode confiscar a sua adoração se você não a entregar. Salmo 107, 13 ao 14 diz assim: então, na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Primeiro clamaram na angústia, não fora dela, não quando já estavam tranquilos, não quando já viam a saída. Clamaram na angústia, e desde ali Deus começou a quebrar prisões. O que destrói o ser humano nem sempre é o sofrimento. É o sofrimento que parece não servir para nada. É sentir que você está passando por dor sem propósito, por lágrimas sem fruto, por espera sem sentido. Mas olhe para Paulo. Suas prisões não foram apenas lugares de correntes, também se tornaram lugares de cartas.
Dali saíram palavras que até hoje levantam milhões. Sua prisão virou escritório. Seu confinamento virou altar. Sua dor virou testemunho. E talvez Deus queira fazer algo parecido com você. Não porque a sua dor seja boa em si mesma, mas porque ela é tão poderoso que pode usar até o que tentou te prender. A sua prisão pode se tornar altar se você a atravessar clamando. A sua noite pode se tornar testemunho se você não entregar a sua voz ao silêncio. A sua ferida pode se tornar uma carta viva se você permitir que Deus escreva ali o que você não teria aprendido no conforto. Esta noite, antes de dormir, não pegue o telefone como primeira resposta ao seu cansaço. Coloque uma única canção de adoração. Não tente sentir algo especial. Não espere ter vontade. Cante baixinho, mesmo que a voz trema. Cante com a ferida aberta. Cante desde a sua meia-noite. E observe o que acontece dentro de você, quando a sua alma se lembra de que a prisão não tem a última palavra. O terremoto não veio quando eles saíram. Veio quando cantaram de dentro. Mas há momentos em que você nem tem forças para cantar, nem para clamar. E para esses momentos, Deus tem outra resposta. Número 11. Quando a única coisa que você pode fazer é gemer. Há dias em que você não consegue clamar. E eu preciso dizer isso sem dureza, porque talvez você esteja aí. Há dias em que você não consegue cantar, não consegue levantar as mãos, não consegue abrir a Bíblia sem sentir que as palavras caem sobre você, não consegue organizar uma oração, não consegue explicar o que está acontecendo, só consegue sentar em silêncio, olhar para o vazio e chorar. E talvez isso faça você se sentir culpado, porque uma parte de você pensa: eu deveria ter mais fé, eu deveria orar melhor, eu deveria conseguir dizer algo. Mas há cansaços que não saem em frases. Há dores que não cabem em uma oração completa. Há noites em que a alma não fala com palavras, fala com gemidos. E Deus não despreza esse idioma. Romanos 8:26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Leia por dentro, devagar. Não diz que o Espírito te ajuda quando você é forte. Diz que te ajuda na sua fraqueza. Não diz que te ajuda quando você sabe exatamente o que pedir. Diz que, quando você não sabe pedir como convém, ela intercede por você. Isso significa que, quando você não encontra palavras, você não está abandonado. Quando a sua oração fica presa na garganta, você não está sozinho. Quando o único que sai de você é um suspiro longo, um choro baixinho, uma respiração quebrada, o Espírito Santo está fazendo algo que você não pode fazer por si mesmo. Está levando diante do Pai o que a sua boca não consegue traduzir. Há um Deus que ouve o que você não consegue dizer. Talvez você tenha vivido essa rendição silenciosa. Não a rendição barulhenta de quem vai embora, grita, quebra tudo e diz que já não crê. Não, a outra, a que quase ninguém vê. A de quem continua indo, continua cumprimentando, continua dizendo amém, continua fazendo o que precisa, mas por dentro deixou de clamar. Já não pede com o coração, já não espera com a mesma ternura. Já não se atreve a colocar a dor sobre a mesa porque uma parte de você se apagou tentando se proteger de outra decepção. Se você está aí hoje, escute com amor. O momento em que você deixou de clamar foi o momento em que começou a se apagar. Mas mesmo aí, mesmo quando a sua voz ficou sem força, Deus não deixou de te ouvir. Porque a misericórdia dele não depende da clareza da sua oração. A proximidade dele não depende de você saber se expressar. O ouvido dele não se fecha quando a sua alma só consegue gemer. Salmo 142:7 diz: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Que frase honesta! Não diz apenas, tira minha alma, porque às vezes o corpo continua andando,
mas a alma está presa. Às vezes você continua trabalhando, continua cuidando dos outros, continua fazendo o necessário, mas por dentro há uma prisão que ninguém vê. Uma prisão de cansaço, uma prisão de medo, uma prisão de tristeza acumulada, uma prisão de perguntas que você já nem se atreve a repetir. E dessa prisão, uma lágrima também pode ser oração. Há portas na sua vida que parecem fechadas por fora, mas o ferrolho está por dentro. Você já pensou muitas vezes que deveria bater, insistir, empurrar, fazer algo. Mas há dias em que você nem tem força para levantar a mão. E aí entra a ternura de Deus. As lágrimas também batem. O gemido também bate. O choro também sobe. Deus ouve o que nenhum dicionário traduz. Ele entende o idioma de um coração que já não sabe se explicar. Por isso hoje não te peço uma oração perfeita. Hoje não te peço que finja ânimo. Hoje não te peço que cante se não consegue cantar. Apenas permita que o seu choro seja uma oração válida. Não trate isso como fraqueza. Não peça desculpa por se quebrar diante do Pai. Se a única coisa que você pode fazer é chorar, chore com Ele. Não longe dele, não escondido dele, com Ele. Lamentações 3, 22 ao 23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que esta noite não tem a última palavra. O seu cansaço não tem a última palavra. Há misericórdia nova esperando amanhã, mesmo que hoje você só consiga sobreviver com lágrimas. As suas lágrimas têm idioma próprio no céu. E enquanto você chora aqui embaixo, há algo acontecendo lá em cima que você não vê no hemerodose. O que acontece lá em cima enquanto você clama aqui embaixo. Há algo que acontece lá em cima enquanto você clama aqui embaixo. E mesmo que você não veja, mesmo que não sinta, mesmo que seus olhos continuem olhando para a mesma porta fechada, o céu não está imóvel. Às vezes o silêncio não significa ausência. Às vezes o silêncio significa movimento invisível. Você não vê nada na superfície, mas algo já começou a se mover em lugares que suas mãos não alcançam. Daniel conheceu essa espera. Ele clamou por 21 dias, não por uma tarde, não por uma noite. 21 dias buscando a Deus, humilhando o seu coração, esperando uma resposta que não aparecia. E durante esses dias, se você estivesse ao lado dele, talvez pensasse: nada está acontecendo. O quarto continuava igual. O céu parecia igual. A resposta não chegava. O corpo enfraquecia. A mente perguntava. O coração resistia. Mas quando finalmente apareceu o mensageiro de Deus, disse algo que muda a maneira como você deve olhar para suas próprias esperas. Daniel 10, 12 ao 13 diz: Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Desde o primeiro dia, não desde o dia 21. Não desde quando Daniel sentiu algo especial. Não desde quando a resposta apareceu diante dos seus olhos. Desde o primeiro dia, as suas palavras foram ouvidas. A resposta começou a se mover no dia 1. Daniel não a viu durante 21 dias, mas lá em cima já estava em andamento. Enquanto aqui embaixo parecia silêncio, lá em cima havia batalha. Enquanto aqui embaixo parecia demora, lá em cima havia movimento. Enquanto Daniel continuava clamando sem ver, o céu já estava respondendo. E talvez seja exatamente isso que você precisa ouvir hoje. Se você leva dias, semanas, meses ou até anos sem ver resposta, não meça a atenção de Deus pelo que os seus olhos conseguem ver. Meça pelo que Ele prometeu. Porque você pode estar olhando para uma porta fechada, enquanto Deus está movendo uma chave que ainda não chegou à sua mão. Você pode estar vendo uma mesa vazia,
enquanto Deus está preparando uma provisão que ainda não entrou pela porta. Você pode estar sentindo que nada muda enquanto o céu trabalha por trás da cortina. 1 de João 5, 14 ao 15 diz: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já temos as coisas que lhe pedimos." Observe essa confiança. Não diz que confiamos porque já vimos tudo resolvido. Diz que confiamos porque ele nos ouve. A segurança não nasce da evidência imediata, nasce do caráter daquele que escuta. Por isso, quando você declara uma promessa de Deus em voz alta, dia após dia, você não está convencendo Deus. Não está tentando pressioná-lo para que seja bom. Não está forçando uma porta celestial. Está permitindo que a palavra dele te reconstrua por dentro. E enquanto a palavra te reconstrói por dentro, o céu se move por fora. Você acha que está apenas repetindo uma frase, mas, na verdade, está mantendo acesa a lâmpada da sua fé. Está lembrando a sua alma que ela não está sozinha. Está alinhando o seu coração com o que Deus já disse. Cada cofre de banco tem um código único. Não se abre com golpes. Não se abre porque alguém chora diante dele. Abre-se quando a combinação correta entra na ordem certa. E com Deus não se trata de uma fórmula vazia, como se todos tivessem que dizer as mesmas palavras para receber o mesmo. A combinação de Deus com você tem a sua história, a sua dor, a sua fé, as suas lágrimas, o seu nome. Mas o primeiro número é sempre o mesmo: clama. Jeremias 33:3 volta a ecoar aqui com mais força: "Clama a mim, e eu te responderei, e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces." Não diz, clama quando vires sinais. Não diz, clama quando já tiveres garantia. Diz, clama, porque o clamor abre um espaço onde o seu coração permanece conectado enquanto seus olhos ainda não entendem. Hoje, em vez de medir se Deus ouviu pelo que você vê, meça pelo que ele prometeu. Não diga, se nada mudou, talvez ele não ouviu. Diga, ainda que eu não veja, sei que o meu clamor chegou. Repita devagar 3 vezes, como quem fala com a própria alma no meio da noite: meu clamor chegou. Minha resposta está em movimento. Meu clamor chegou. Minha resposta está em movimento. Meu clamor chegou. Minha resposta está em movimento. Você não sabe o que está se movendo lá em cima, enquanto você continua aqui embaixo. Não sabe que porta está sendo preparada. Não sabe que coração está sendo tratado. Não sabe que batalha está sendo travada por uma resposta que você ainda não pode tocar. Mas sabe isto: as suas palavras não caíram no vazio. O céu se move com a sua primeira palavra, não com a última. Por isso, há uma decisão que você precisa tomar antes que este vídeo termine. E a primeira tem a ver com o que você está decidindo neste momento da sua vida. Número 13. Se você tem que decidir hoje. Talvez você chegou até aqui porque há uma decisão sobre a mesa. Não uma decisão pequena, não algo que se resolve olhando rápido o calendário ou pedindo mais uma opinião. Uma decisão que pesa. Um trabalho que você poderia aceitar ou deixar. Uma mudança que te dá medo. Um relacionamento que você não sabe se deve sustentar ou soltar. Um sim que poderia mudar sua vida. Um não que poderia doer, mas também poderia te salvar. E por dentro, você sente essa mistura difícil de explicar. Quer obedecer a Deus, mas também tem medo de errar. A ansiedade de não saber o que fazer é real. Você se deita pensando nisso. Você se levanta pensando nisso. Faz contas, compara caminhos, conversa com pessoas, escuta conselhos, procura sinais por toda parte. Um dia você acha que já sabe o que fazer, e no outro, volta a duvidar. E no meio desse cansaço, sua mente tenta transformar tudo em cálculo. O que convém mais, o que parece mais seguro, o que te daria menos dor, o que os outros vão pensar, o que você perderia, o que ganharia. Mas há um caminho mais profundo que o cálculo. Não é ignorar a razão.
Não é fechar os olhos e agir sem pensar. É levar a decisão ao lugar onde a sua razão se inclina diante da voz de Deus. Porque há decisões que não se resolvem só com prós e contras. Há decisões que precisam de sabedoria. Tiago 1,5 diz: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente sem repreensão, e ser-lhe-á dada, peça a Deus." Não diz que você a produza sozinho. Não diz que a adivinhe. Não diz que você tenha que impressionar Deus com segurança. Diz que, se falta sabedoria, você peça. E também diz que Deus dá liberalmente e sem repreensão. Isso significa que o Pai não te humilha por precisar de direção. Não te acusa por estar confuso. Não te diz: "De novo, você não sabe o que fazer." Ele dá, e dá sem reprovação. Às vezes você não precisa de mais opiniões. Precisa de sabedoria, porque o conselho humano pode te dizer o conveniente, mas a sabedoria de Deus te mostra o correto. O conselho humano pode olhar a superfície, mas a sabedoria de Deus vê o fim do caminho. O conselho humano pode te ajudar a evitar desconforto, mas a sabedoria de Deus pode te levar por uma porta estreita que termina salvando a sua alma. Efésios 1:17-18 nos dá uma oração preciosa para esses momentos. "Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso entendimento." Que frase tão necessária! Iluminando os olhos do seu entendimento. Porque, quando você está confuso, nem sempre precisa que a situação mude primeiro. Às vezes você precisa que Deus ilumine os seus olhos, que te permita ver o que agora você não vê, que te mostre qual porta parece boa, mas não vem dele, que te revele qual caminho parece lento, mas tem paz, que te faça sentir a diferença entre uma oportunidade e uma distração. O otimismo diz: "Vou decidir o que parece melhor." A esperança bíblica diz: "Vou clamar e esperar o que ele me mostrar, mesmo que não pareça o mais lógico." Porque nem tudo o que é lógico é obediência, e nem tudo o que é difícil é sinal de que Deus não está ali. Às vezes o caminho correto não é o mais confortável, mas tem uma paz que você não consegue fabricar. Às vezes a porta de Deus não é a mais brilhante, mas é a única que não rouba a sua alma. Há mapas escritos com suco de limão que parecem folhas em branco. Você olha e não há nada. Parecem inúteis. Mas quando os aproxima do fogo, as rotas aparecem. Sua próxima decisão pode ser assim. A lógica fria olha e diz: "Não entendo." O medo olha e diz: "Não se arrisque." A pressa olha e diz: "Decida já." Mas o clamor a aproxima do fogo de Deus. E quando uma decisão se aquece na presença dele, começam a aparecer caminhos que você não via antes. O mapa sempre esteve ali. O que faltava era a chama. Provérbios 13:5-6 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Não se apoie só no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, não apenas nos grandes. Também naquela mensagem que você está pensando em enviar, naquela proposta que está avaliando, naquela conversa que você vem adiando, naquele vínculo que está tirando a sua paz, naquele passo que te empolga e te assusta ao mesmo tempo. Se você tem uma decisão sobre a mesa hoje e não consegue saber o que fazer, pare de buscar a resposta apenas em prós e contras. Leve-a ao pátio. Coloque essa decisão em uma folha. Escreva com clareza. Não a deixe girando como neblina na sua mente. Coloque no chão ou sobre a sua Bíblia e clame diante de Deus. Diga: "Senhor, não quero apenas uma saída. Quero sabedoria. Não quero apenas evitar dor. Quero obedecer. Não quero apenas escolher o que me convém. Quero caminhar por onde tu endireitas os meus passos." Faça isso 3 dias seguidos antes de agir, se puder fazer sem desobedecer uma urgência real.
3 dias, a mesma decisão, a mesma folha, a mesma oração. Não para forçar a mão de Deus, mas para aquietar o seu coração o suficiente para ouvir. Deus não te mostra todo o caminho. Ele mostra o próximo passo a quem clama. E se o que você precisa hoje não é uma decisão, mas um milagre impensável, escute bem, porque isto é para você. Número 14, para quem precisa do milagre impensável. Talvez você não chegou a esta mensagem por curiosidade. Talvez não esteja aqui porque queria ouvir algo bonito antes de dormir. Talvez você chegou porque há algo na sua vida que precisa de uma intervenção que você já não consegue produzir. Um exame médico que deixa seu coração apertado. Uma conta que vence e você não sabe de onde virá o dinheiro. Um relacionamento à beira de se romper. Um filho que se afastou. Uma porta que se fechou. Uma notícia que tirou seu ar. Algo que, humanamente falando, não tem uma saída clara. E quando alguém chega a esse ponto, a oração muda, já não soa como antes, já não é uma lista organizada, já não é uma frase tranquila. É um clamor que sai do lugar onde a lógica terminou. Porque há momentos em que você não precisa apenas de ânimo, precisa que Deus faça o que ninguém mais pode fazer. Por isso, hoje, quero que você ouça Lucas 1:37 como se o céu estivesse sussurrando no seu ouvido. Porque para Deus nada é impossível, nada. Leia outra vez por dentro. Nada é impossível para Deus. Não diz algumas coisas. Não diz o que ainda parece administrável. Não diz o que cabe dentro dos seus cálculos. Diz nada. Isso inclui o que você já não sabe como resolver. Isso inclui o que te dá vergonha de pedir porque parece grande demais. Isso inclui o que outros já deram por perdido. Isso inclui aquilo de que você mesmo, em silêncio, começou a se despedir. Nada. Jeremias também precisou lembrar disso. Pouco antes de receber a promessa de Jeremias 33:3, ele havia dito em Jeremias 32:17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste o céu e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não há nada que te seja demasiado difícil. E depois, Deus lhe responde em Jeremias 32:27, Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa difícil demais para mim? É como se Deus pegasse a confissão de Jeremias e a devolvesse em forma de pergunta. Você diz que nada é difícil para mim. Então me diga, Jeremias, há algo que seja difícil para mim? E essa pergunta não era só para ele. Também é para você, para essa situação que você esconde atrás de um sorriso. Para essa impossibilidade que você já não menciona para não se quebrar. Para esse milagre que você encolheu na oração porque teve medo de pedi-lo inteiro. Não o diminua. Não peça a Deus a metade só porque tem vergonha de pedir o todo. Não transforme o seu milagre numa versão menor para parecer razoável. Deus não se assusta com o tamanho do seu pedido. O impossível não o intimida. O impossível é apenas o lugar onde ele pode mostrar que o seu nome pesa mais do que as circunstâncias. Efésios 3:20 diz: Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mais do que você pede, mais do que você entende. Isso significa que a sua oração pode ser grande e, ainda assim, ficar pequena diante do que Deus pode fazer. Você pede a partir da sua dor, Deus responde a partir da eternidade dele. Você olha a partir da urgência, Deus vê um caminho completo que você ainda não consegue enxergar. Por isso, Isaías 55:8-9 diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais do que os vossos pensamentos. Às vezes o milagre não chega por onde você esperava, porque Deus não está seguindo o seu mapa. Às vezes,
Ele não responde do jeito que você imaginou, porque os caminhos dele são mais altos, mais profundos, mais sábios, mais completos. E escute isto com cuidado. Quando a sua dor não faz sentido, ela te destrói. Quando você sente que sofreu por nada, que perdeu por nada, que chorou por nada, algo dentro de você se quebra. Mas quando Deus pega essa mesma dor e a coloca dentro de uma história maior, a dor começa a se transformar. O seu fracasso não foi o final da sua história. Foi um capítulo que Deus pode usar para escrever o que vem depois. A sua noite não foi desperdício se nela você aprendeu a clamar. A sua prisão não foi o ponto final se ali Deus começou a revelar o seu poder. Há histórias de homens que venderam tudo buscando tesouros longe e, ao voltar, descobriram que o tesouro estava enterrado no quintal da própria casa. Talvez você esteja procurando a saída em outra cidade, em outra pessoa, em outra porta, em outra estação. Mas o que Deus tem reservado para você pode estar enterrado exatamente debaixo do lugar onde hoje você se sente preso. Debaixo desta prisão, debaixo desta espera, debaixo desta dor que você não entende. E a paz se chama clamor. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tudo podes, não algumas coisas, não as fáceis, não as que ainda têm margem humana. Tudo. E se hoje você chegou com um milagre que parece impossível, não o maquie diante de Deus. Não o suavize, não o esconda atrás de frases gerais. Diga, em voz alta, mesmo que seja baixinho: Pai, o que eu preciso é isto, esta cura, esta provisão, esta restauração, esta porta, esta libertação, esta resposta. E eu sei que para ti não é difícil. O impossível é apenas o lugar onde Deus assina com o seu nome. E, para terminar, quero que você aprenda algo que Jeremias só entendeu depois de sair do pátio. Algo que você também vai entender um dia. Número 15. O que você descobre quando sai da prisão. Vem um dia na sua vida em que você vai olhar para trás e vai entender coisas que hoje não consegue entender. Hoje você só vê o muro. Hoje você só sente a grade. Hoje você só escuta o eco das suas próprias perguntas batendo na mesma parede. Mas um dia, quando Deus te permitir olhar esta temporada de outro lugar, você vai descobrir que a prisão onde chorou foi também o lugar onde mais cresceu. Vai descobrir que o pátio onde te encerraram foi a sala de aula onde Deus te ensinou a ouvi-lo de uma maneira que você jamais teria aprendido no conforto. Não estou dizendo que a prisão seja boa. Não estou dizendo que a dor seja fácil. Não estou dizendo que você tenha que sorrir enquanto sangra. Estou dizendo algo mais profundo. Que Deus é tão poderoso que pode transformar até o lugar que tentou te destruir no lugar onde Ele te forma. O que outros usaram para te prender, Deus pode usar para escrever algo dentro de você. O que parecia atraso pode se tornar preparação. O que parecia silêncio pode se tornar escola. O que parecia abandono pode se tornar altar. Olhe para Paulo. Muitas das palavras mais doces que ele deixou escritas não nasceram de um palácio, nem de uma temporada confortável, nem de uma mesa elegante à beira-mar. Nasceram de prisões. Filipenses, Efésios, Colossenses, Filimón. Cartas cheias de fé, de alegria de Cristo, de esperança, foram assinadas no cárcere. Se Paulo estivesse livre, talvez você não teria hoje essas palavras te sustentando nas suas próprias noites. A prisão dele se tornou escritório. A corrente se tornou caneta, a dor se tornou uma carta que ainda respira. E talvez isso mesmo seja o que Deus quer fazer com você. Não vão te lembrar pela prisão. Vão te lembrar pelo que Deus escreveu em você enquanto estava ali. Não vão te lembrar apenas pela temporada escura, mas pela luz que saiu de você depois de atravessá-la clamando. Sua prisão também pode se tornar escritório se você a atravessar clamando. Seu pátio também pode se tornar altar se você não entregar sua voz ao silêncio.
Sua lágrima também pode se tornar testemunho se você a colocar nas mãos certas. 2 de Coríntios 4, 8 ao 9 diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não destruídos. Que maneira tão honesta de descrever a vida de fé. Não diz que você nunca será atribulado. Não diz que você nunca estará derrubado. Diz que mesmo assim, você não está destruído. Mesmo assim, você não é o fim. Derrubado, mas não destruído. É isso que você é hoje, mesmo que não sinta. Talvez você esteja no chão, mas não acabado. Talvez esteja cansado, mas não consumido. Talvez esteja chorando, mas não esquecido. Talvez esteja em uma prisão que não escolheu, mas Deus ainda pode falar com você ali, te ensinar ali, te responder ali, te levantar ali. E Jeremias, o mesmo homem que ouviu a promessa no pátio, também escreveu em Lamentações 3, 22 ao 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja quem diz isso. Não alguém que nunca sofreu. Não alguém que viveu longe da ruína. Diz isso um homem que viu uma cidade cair, que conheceu o peso da espera, que entendeu o que significa chorar diante de Deus. E, ainda assim, pôde dizer: renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Não porque tudo era fácil, mas porque Deus continuava sendo fiel no meio de tudo. Abacuque 2:3 também te lembra. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ainda que demore, espere. Ainda que você não veja, espere. Ainda que hoje não entenda, espere. Porque há promessas que estão sendo formadas debaixo da terra antes de aparecerem na superfície. E um dia você vai olhar para trás. Esse dia vai chegar. Você vai ver esta temporada de outro ângulo. Vai entender que a sua prisão foi o seu seminário. Vai entender que o silêncio de Deus não era ausência, era preparação. Vai agradecer por ensinamentos que hoje te queimam, por lágrimas que hoje você não sabe interpretar, por noites em que hoje você só consegue sobreviver. Você se lembra da linha privada do rei de que te falei no início? Aquele telefone escondido que só os filhos dele conhecem. Hoje te deram o código. Não é uma fórmula complicada. Não é uma oração perfeita. É uma palavra: clame, ligue, fale. Abra a boca, não deixe que o seu pátio fique sem som. Hoje, agradeça de antemão. Diga: Pai, eu te agradeço pelo que estás fazendo neste pátio que ainda não vejo. Te agradeço pelo ensino que estou recebendo, mesmo que doa. Te agradeço porque não estou perdendo tempo. Tu estás escrevendo em mim. O dia em que você olhar para trás, vai entender que a sua prisão foi o seu seminário. Você chegou cansado a este vídeo e antes de ir embora, vai fazer algo que vai mudar a sua noite. Esta noite, coloque uma cadeira vazia diante de você. Sente-se e diga a Deus em voz alta o nome da sua prisão. Repita comigo: hoje eu clamo. Hoje creio que Deus responde. Hoje creio que Deus me ensina. E do pátio onde estou, hoje eu clamo: Pai, ouve a quem me ouve. Inclina-te ao seu clamor como a Jeremias. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e coloque em você paz. Se isso te tocou, inscreva-se e deixe nos comentários: clamo, seguido do seu nome. Até breve.